Alguma dúvida da semana passada? Hoje nós vamos começar uma parte nova. Nós estamos ainda de Deus, né? E hoje nós vamos trabalhar o item 4, o panteísmo. Então vai da questão 14 à questão 16, tá bom? Então vamos lá. O que é o panteísmo? Eu acabei colocando, eu não alterei aqui em cima, né? Ficou Deus e o infinito, mas não é o panteísmo. Então no item do panteísmo. O que é o panteísmo? Alguém tem alguma contribuição, alguma sugestão? Vamos lá, ó. Vamos fazer assim então. Ó. Saiu errado. Então, quando nós derivamos o panteísmo do grego, nós vamos ter duas separações, né? Duas palavras. O pan, que significa tudo, e o teísmo, que significa Deus. Tudo é Deus. Então é uma linha de pensamento, uma corrente de pensamento, em que se imagina que tudo é Deus e que Deus é tudo. O que nós achamos? Pode ser isso ou não? Do que nós já estudamos sobre Deus até aqui, que hoje a gente encerra esse primeiro bloquinho de Deus. Não pode. O panteísmo, ele vai dizer que Deus, ele está em cada elemento, né? Então depois nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo. Mas é importante que às vezes a gente vai pensar assim, mas o que importa para nós trazermos uma linha de pensamento que já não é o que a doutrina espírita tem falado. Por que Kardec faz questão de trazer o panteísmo? Porque no século XIX nós tínhamos ali o materialismo muito forte e o panteísmo colabora muito, né, para o materialismo. Então ele vai trazer essa corrente para que nós possamos dividir, muito bem dividido, o que é o Deus que a doutrina espírita tem nos ensinado e qual é Deus que os outros têm imaginado ser. Então, havia naquela oportunidade o materialismo que nos estimulava ao quê? A depois da morte não tem nada. Então é o futuro e o nada. O materialismo é isso. Tudo explicado e resolvido dentro da questão material, ignorando as questões espirituais. Quando nós pensamos no panteísmo, Deus seria a somatória de tudo que nós encontramos no universo. Tudo. De todos os seres, de todas as coisas materiais, de tudo. Então Deus não poderia ser isso. E nós vamos ver ao decorrer do estudo, se nós assim imaginássemos, nós estaríamos tirando todos os seus atributos. Aqueles atributos da questão anterior. Uma delas é, se nós pensarmos nele como sendo a soma do que é material, Deus passaria a ser material. E por ser material, só aí nós já estaríamos reduzindo Deus. Tá? Um outro ponto que eu marquei para nós falarmos aqui. Ó. Se tudo é Deus, imaginemos nós numa condição do nada, né? De nós pensarmos no futuro e o nada. Nós morreríamos e nós retornaríamos como parte de Deus. A nossa individualidade se manteria? Não. Então, o próprio panteísmo ele vai contra a individualidade do espírito. Então, tudo aquilo que nós trazemos como a imortalidade do espírito, no panteísmo, nós já teríamos encontrado contra. Tá? Nem nasceríamos com individualidade. Nem nasceríamos com individualidade. Aliás, seríamos uma individualidade, o próprio Deus, né? Nós pensaríamos que o próprio universo, por exemplo, não teria tido um início, uma criação. Ele sempre existiu. Ele sempre autoexistiu, na verdade, né? E ele poderia mudar. Então, se Deus seria tudo, o universo seria Deus, Deus seria o universo, Deus também poderia mudar. Então, a gente vai vendo que não tem como, né? Por isso, quando a gente pensa nessa ideia, seria negar justamente a questão espiritual e fortalecer ainda mais a questão material, tá bom? Então, eu trouxe só um pedacinho
antes de nós começarmos as questões, são 3 questões, né? Eu trouxe a referência da Revista Espírita de outubro de 63, só o pedacinho aqui, ó, que vai trazer o panteísmo, ou a encarnação do Espírito na matéria, da ideia na forma, é o primeiro passo do paganismo para a lei do amor, que foi revelada e pregada por Jesus. Então nos parece uma loucura muito grande o panteísmo, e de fato é. Mas se nós voltarmos um pouco no tempo, à questão do paganismo, nós tínhamos o quê? Diversos deuses. Agora nós estamos falando de um Deus único. Ainda que de uma forma errada, mas nós estamos falando de um único Deus. Então a gente sai de um politeísmo e caminhamos para o monoteísmo. E é por isso que nessa comunicação que eu trouxe só esse pedacinho, e revelada e pregada por Jesus. Porque Jesus vai dizer que todos nós estamos reunidos no amor de Deus. Então não estaria tão distante essa ideia muito cru. Todo mundo reunidos em Deus. Se eu não entendo o que é Deus, às vezes eu posso imaginar ser o próprio Deus. Mas a importância daqui é que nós começamos a olhar uma mudança na perspectiva também de compreender Deus. Porque Deus ainda estava muito relacionado com as questões da natureza. Diversos deuses não tinham um Deus único. Aqui a gente já começa a entender que há uma unidade. Tá bom? Então, no primeiro capítulo do Céu e Inferno, quando nós abrimos ele, o primeiro capítulo trabalha sobre o futuro e o nada. E lá há 3 linhas de pensamentos trabalhados por Kardec. Primeiro, o niilismo, que diz que morreu, acabou, Deus não existe, não tem esse negócio de Deus, acabou. O futuro e o nada, ou seja, morreu, não tem nada. E aí quando nós vamos olhar aquele que foi o responsável pelo niilismo, eu não lembro aonde, eu acho que eu até comentei aqui já, há uma psicografia dele, tempos depois, dizendo quão perturbador é. Você já viu essa ou não, Lucas? Não, né? Você já viu, já? Mas você não lembra onde é, né? Quão perturbador é ele olhar aqueles que seguem a doutrina do niilismo, porque ele estimulou a ideia de que não existia nada. E hoje ele está vivo e ele vê a quantidade de suicídio que surgiu a partir do estímulo do materialismo, que é a primeira doutrina do niilismo. Não existe nada. Então, se não existe nada, por que eu existo? Para viver pelas coisas materiais. Então, eu nunca olho para o outro, sempre eu olho para mim. Depois nós vamos ter também o panteísmo e nós vamos ter o todo... Agora eu esqueci, o todo absoluto, né? Absorção do todo. Que é a ideia que nós vamos desencarnar e nós vamos ser como uma gotinha no oceano. Deus seria o oceano, nós seríamos uma gotinha. Então a gente voltaria para o todo absoluto. Então nós também não teríamos mais uma individualidade e todas as vezes nós sairíamos uma gotinha dali e voltaria para o oceano todo. Só quando eu reencarno, eu não consigo parar da onde eu estava. Eu tenho que voltar da média, né? Porque todo mundo vai voltando, a gotinha vai voltando. E aí nós vamos ter o panteísmo, que vai trazer para nós que, na verdade, tudo é Deus. Ou Deus é tudo. Diferente de falar que Deus está em tudo. Porque nós estamos mergulhados nele, digamos. Mas nós não somos pensando no oceano, nós estamos mergulhados no oceano, mas nós não somos o oceano. Há uma diferença muito grande. E aí nós vamos perceber que todo esse olhar, né, de por que nós, quando nós pensamos nessas linhas de pensamento, por que nos prejudica o olhar ao próprio progresso espiritual? Porque ainda que eu fizer o bem ou o mal, tanto faz. Porque depois do túmulo, ou nada existe, ou então ainda que exista, não há consequências nenhuma e eu faço parte desse todo. E aí se todo mundo resolve fazer o mal, a humanidade só vai piorar. Então nós seríamos sempre a média das coisas ruins que acontecem, certo? Então a gente começa a ver que não tem um sentido, tá? Então eu trouxe para nós primeiro esse olhar, onde ele vai trabalhar o que é o panteísmo, tá? Então é Kardec trabalhando o que é o panteísmo.
Aqui ele está comparando o todo absoluto, né? Então eu tive que mexer um pouquinho para a gente trabalhar só o panteísmo. Então tem um pedacinho no meio que eu ocultei, tá? O panteísmo, em que o princípio universal da vida e de inteligência é o próprio Deus. Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos, ou seja, cada ser seria uma parte de Deus. Eu seria um deusinho, outro seria um deusinho, tudo é uma parte de Deus. Tá? Numa palavra, Deus está em tudo e tudo é Deus. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é ele mesmo Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou melhor, onde cada um é chefe com poder absoluto. Então nós aqui anularíamos já a ideia de um ser supremo. Nós mesmos seriam eles. Teríamos o poder absoluto, só que todos nós teríamos. E aí quem manda, quem não manda? Quem assume o comando, quem não assume? É o primeiro ponto, tá? A este sistema pode-se opor inúmeras objeções, das quais as principais são estas. Não podendo a divindade ser concebida sem o infinito das perfeições, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas e necessitando de progresso, necessitando progredir? Então a gente imagina, se Deus é perfeito e nós somos Deus ou parte de Deus, como nós não somos perfeitos? Então contraria a perfectibilidade divina. Se nós precisamos progredir e se nós somos Deus, Deus também precisa progredir. Então Deus não seria a causa e perfeito. Estando cada parte submetida à lei do progresso, daí resulta que o próprio Deus deve progredir. Se ele progride sem cessar, deve ter sido na origem do tempo muito imperfeito. Então na origem do tempo ele teria que ter um início. Ele não seria mais eterno. Então nós estamos quebrando todos os atributos que nós demos lá atrás. Como um ser imperfeito, formado de vontades e de ideias tão divergentes, pôde conceber as leis tão harmoniosas, de tão admirável unidade, sabedoria e previdência que regem o universo? Se nós ainda temos tantas vontades, se nós temos tantas ideias divergentes, aqui cada um pensa de um jeito, como poderia todas as leis terem sido decididas por nós mesmos e está tudo em harmonia? Se a gente está questionando a lei, muitas vezes a lei que Deus construiu. Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram para a lei da natureza. Como explicar que murmurem sem cessar contra essas leis que são suas obras? É o que nós falamos, né? Se nós participamos disso, por que nós estamos murmurando então? Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira, a não ser com a condição de satisfazer a razão e de dar conta de todos os fatos que ela abarca. Se o único fato a desmentir é que ela não está com a verdade absoluta. Então Kardec volta de novo, traz para nós a questão de satisfazer a razão, não é religiosidade, nós não estamos falando sobre religião, isso é importante. Então não satisfaz a razão. Se nós paramos para olhar, a razão não está contra, né? Tá? Então se existe um ponto que foi desmentido, não tem como a gente pensar que é uma verdade absoluta. Então não tem como eu pensar, é o Deus mais ou menos, é mais ou menos isso aí. Então não. Então essa teoria estaria furada. E aí o item 9, ó.
Do ponto de vista moral, as consequências são igualmente ilógicas. Primeiro, tu vai trazer dois, né? Primeiro, para as almas, como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Então, primeiro foi da absorção num todo. Se admitir, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam a sua individualidade, então vamos dizer que nessa absorção do todo, cada um de nós vai manter a nossa individualidade. Vou imaginar. É uma gotinha de óleo cada um, caiu lá no oceano e não se misturou, vamos pensar assim, né? Deus não tem mais vontade única, é um composto de miríades, ou seja, em grande quantidade de vontades divergentes. Depois, sendo cada alma parte integrante da divindade, nenhuma é dominada por um poder superior. Ela não incorre, por conseguinte, em nenhuma responsabilidade por seus atos bons ou maus. Ela não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode fazer o mal impunemente, visto que é Senhora soberana. Ou seja, que a gente tem autoridade máxima. Vamos pensar bem. Por que é que a gente quer ser melhor, hein? Porque há uma lei que rege o nosso progresso. E para eu progredir obrigatoriamente eu preciso ser bom. Porque é mentira falar que está na nossa essência ser bom. É muito mais fácil tratar os outros mal. É muito mais fácil ser egoísta. É muito mais fácil roubar, é mais fácil matar. Então, se eu fosse Deus, eu não ia querer nenhuma responsabilidade. Porque se eu sou o soberano, então, mais uma vez, a razão derruba isso. Tá? Então, vamos entrar na questão. Tudo bem até aqui? Entendemos o que é panteísmo? Tá. Então, Kardec vai perguntar o seguinte, ó. Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunido? Primeira palavrinha de destaque nosso. Deus é um ser distinto. Ele está perguntando, Deus é distinto? O que é distinto para a gente? É um ser distinto, é um ser único. É um ser separado do todo. Ou seja, está todo mundo na média, é um ser que está separado. Diferente. Distinto porque ele é independente. Ele não depende de ninguém. Ele é totalmente independente. O que mais a gente pode trazer? Que ele não se mistura. Absoluto. Então é disso que ele está perguntando. Deus é um ser com essas características que nós trouxemos, ou seria? Aí Kardec empurra a responsabilidade para os outros. Ó. Ou seria, como opinam alguns, não sou eu não. É os outros que estão falando, porque é uma linha de... Eu já entendi. Até aqui, até a questão 13 está claro para mim, mas tem uma outra linha de pensamento aí, né? Ou seria então a resultante. A resultante é o quê? A soma. Se a gente quiser melhorar um pouquinho, a soma também pode ser chamada de produto. Então nós estamos fazendo Deus ao contrário. Não é Deus como criador. Nós estamos somando as coisas para formar Deus. Então, seria o efeito, né? Então a pergunta é, ele é um ser distinto ou ele é resultado de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunido? Aqui Kardec trouxe um ponto, ó. Forças e inteligências do universo. É questão material? Ele está falando de coisas imateriais.
Então, primeiro está comparando Deus com coisas imateriais. Olha, ele está distinto ou ele é a somatória de tudo aquilo que é imaterial. Força e inteligência. Todas as forças e inteligência. Será que Deus é a somatória de tudo que é imaterial? Porque ele já sabe que você tem a matéria e tem o espírito. Ele está com receio de perguntar, né? Então, bom, material eu sei que não é, mas seria a soma de tudo que é imaterial, porque material nós já sabemos. Essa é a pergunta. Ele está querendo deixar bem claro, olha, aquilo que nós estudamos até agora sobre Deus, tem alguma coisa a ver com esse negócio de panteísmo? Ele quer deixar bem claro para a gente que é algo muito diferente, tá? Alguém quer trazer mais alguma observação? Resposta. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa, como eu já disse. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa ou outra. Vamos dividir as respostas, né? Se nós pensarmos em Deus apenas como sendo o resultado, ele não seria jamais a causa primária. Então eu não posso pensar dessa forma. Mas vamos voltar à questão 4, porque mais uma vez a gente vai ver que essa é como se os espíritos estivessem respondendo. Volta para a questão 4. Né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicai às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Ele está voltando de novo. Kardec, você está perguntando uma coisa aqui, que na verdade na questão 4 nós já falamos. Não há efeito sem causa. Qualquer coisa que a gente imaginar que não tenha causa, está errado. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então ele divide a questão em algumas partes, né? A primeira parte é essa. Deus é o Criador, que realiza a criação e não parte, né, da criação, tá? Depois ele continua na resposta, ó. Deus existe, disso não podeis duvidar. E é o essencial. Então, qual é o fundamental para nós até aqui? Saber que Deus existe. Isso é fundamental. Isso é essencial. É quase dizer, o resto é ilusório. Deus existe, nós já sabemos. Nós já fomos no axioma, já olhamos e nós já entendemos. Tá? Então tá. Aí ele está pedindo para Kardec, ó, crede-me, não vá além. Acredita na gente, os espíritos estão falando para Kardec. Se limita. Só entender que Deus existe está razoável. Tá? Como eu falo assim, Kardec, nós sabemos da limitação de vocês. Vocês não vão conseguir ir além agora. Não. Na questão, de certa forma, tem duas questões, né? Duas? O ser distinto ou... Uma pergunta, isso. E eles, na primeira, ele só responde somatório. Não, ele responde que não, né? Que é o ser distinto. Porque não há causa, não há efeito sem causa, né? Então ele põe que é um ser distinto. É um ser distinto. Eu sou com dessa... Isso. Tá? Aí ele vai avançar, ó. Não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. Então não vamos entrar num labirinto da onde nós não vamos conseguir sair. Como a dizer, olha, vocês estão na situação de vocês, ainda não é possível enxergar o caminho de saída. Vocês não conhecem o solo, vocês não conhecem essa brincadeira. Vocês estão aí dentro e não tem como sair. Ou não tem como entrar. Tá? Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos,
pois que acreditaríeis saber, quando na realidade não sabereis. Então, quanto mais a gente tenta passar daqui ao entendimento de Deus, maior vai ser o nosso orgulho, porque daqui para frente nós não temos condições ainda de saber. Tudo bem? Então ele disse o que no começo? Deus existe e só isso já nos basta. Nós já fomos na natureza, nós já vimos aquilo que não é obra do homem. Só isso aí já está tudo certo. Daqui para frente a gente não tem condição de saber mais. Por enquanto. E tudo que a gente for tentar descobrir além vai confundir ao invés de esclarecer. Mas esse crede é muito forte também, né? Assim, Crede-me, são os mais velhos falando para o lado, confia em mim. É isso aí. Como que, Sabemos o que estamos falando. Quem parece que já passou por isso também, né? Mas eu acho que Kardec, naquela ânsia de pesquisa, de busca, ele falou, já falamos, crede em mim, né? Eu acho que não foi uma coisa assim, olha, né? Crede, não. Eu acho que foi o mais incisivo, né? Ó, crede, né? Ele escreveu mais bonitinho. Escreveu mais bonitinho. Deixai. Então a resposta foi dividida em 5 partes. Aquela ideia que a gente vai dividindo, a gente percebe que os espíritos vão colocando 5 pontos diferentes de observação, né? Então, ó, deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. O que é sistema? Teorias. Deixa de lado todas essas teorias. Tudo isso aí que é teoria, põe de lado, ignora. Não dá atenção, tá? Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto. Então tem coisas mais importantes do que tentar entender mais profundamente Deus, que nos toca de perto. De perto não é nem no outro, é em nós. Nós estamos preocupados com Deus, Deus está preocupado com a gente, né? A começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então está falando, não tem como agora, é impenetrável, não tem condição de avançar. Só que ele dá lição para nós, né? Que é agora a hora da gente entender até aqui e buscar então nos melhorar, como coloca, de nos libertar. Aí eu penso, né? As imperfeições que nós trazemos são as imperfeições que têm impedido nós de enxergar Deus. Então por que daqui para frente eu não consigo? Porque enquanto eu não me trabalhar agora, eu não consigo sair do obscurecer da matéria. Então a gente vai voltar lá na questão 11, que os Espíritos já falaram isso também. Então vamos voltar lá. Léo, aqui tem uma palavra diferente. Posso ler para você? Pode? Deixai, pois, de lado todos esses sistemas. Tendes que vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. O desembaraçar é legal porque nós falamos na aula passada da ideia do lençol. Da gente se desembaraçar, camada a camada. Perfeito. Gostei mais dessa do que daqui. Tirar os véus. Tirar os véus, né? Então, é um véu, exatamente. Então a gente vai percebendo o quê? Que a verdadeira tarefa nossa agora é justamente nos autoconhecer para nós podermos melhorar, não é? O trabalho maior é aonde? É em nós, tá? Então questão 11, ó. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria e pela sua perfeição. Se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então agora nós precisamos buscar nos melhorar. Essa ideia de ir mais a fundo em Deus agora é stand-by. Os planos são outros.
E a gente começa a entender porque ele acaba o primeiro item do primeiro capítulo, né? Vai passar para o segundo, né? Encerrou aqui, vamos seguir, né? Mais ou menos assim Kardec encerra. Mas eu coloquei mais essa questão 152, porque nós estamos falando da individualidade da alma. E às vezes a gente fala, bom, o futuro e o nada, ou então no todo absoluto, que a gente cai dentro da aguinha do oceano, então a alma deixaria de estar numa individualidade. Então a questão 152, quando Kardec remete a pergunta, ó, a alma após a morte, né, a sua individualidade e a vida eterna, que prova podemos ter da imortalidade da alma depois da morte? Será que realmente existe? Será que a alma não volta para um todo absoluto? E a resposta do Espírito é a mais lógica possível. Não tendes essas provas nas comunicações que recebeis? Eu estou respondendo para você a pergunta, eu já morri, como assim? Se há individualidade ou não? E às vezes nós estamos com dúvida, como? Não é? Se não fosseis cegos, veríeis. Se não fosseis surdos, ouveríeis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser fora de vós. Então, mais claro do que isso, na necessidade de nós olharmos, é tão grande. Exato. Né? Então, quer dizer, nós estamos pensando, será que continua ou não continua individualizado? Continua, né? A individualidade da alma. Então, tudo aquilo que vai contrário à individualidade da alma, nós vamos voltar naquilo que Kardec colocou lá atrás, né? Os espíritos. Qualquer coisa que vai contra é mais ou menos, já não é verdade absoluta. Tá? Aqui ele vai trazer de novo, ó. Que se deve pensar da opinião, então é a opinião do outro de novo, segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta. Então lá nós falamos que era a somatória de tudo que é imaterial. Agora Kardec falou, agora eu vou perguntar sobre o material. Então, será que não é a soma de todos os seres vivos? De todos os corpos materiais que nós encontramos na natureza? Será que não é de tudo aquilo que nós encontramos no universo? Dos planetas, das estrelas, das galáxias, enfim, do cosmos como um todo? Será que não é essa somatória aí que significaria Deus? Aí ele vai ajustar aqui, né? Ou por outra. Por outras palavras. Aí ele vai trazer a doutrina. Até agora ele tinha ocultado isso, né? Ou melhor, o que se deve pensar da doutrina panteísta? Aí ele foi claro. Alguém tem alguma outra coisinha para extrair dessa pergunta? Então vamos ver o que os espíritos vão responder. O que se deve pensar da doutrina panteísta? Não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Parece uma resposta bonitinha, mas não é. Não, ele fala, não podendo fazer-se Deus, né? O homem quer ao menos ser parte de Deus. Então eu não sou Deus, eu quero ser um pedacinho de Deus, né? Mas na verdade é assim, ó. Eu não podendo me transformar em Deus, porque se eu pudesse, eu me transformava. Então o que os Espíritos estão falando assim, né? A arrogância de vocês, como vocês não podem, então pelo menos vocês estão querendo fazer parte de Deus. Porque se pudesse, é isso que está subentendido ali dentro. Não é?
Minha vez agora. Nós estamos querendo misturar Deus com a matéria, nós estamos querendo misturar o Criador com a criatura, e nós estamos querendo assumir o trono e comandar tudo. Vai ser uma bagunça. Não, já é uma bagunça, porque tem alguns que se acham mais deuses do que os outros, entendeu? Não é oficial. Não é oficial. Mas eu acho que tudo isso começou, essa bagunça, começou lá com Jesus. Porque lá no Evangelho de João, ele colocou assim, ó, vós sois deuses. Aí nós falamos, aí Jesus falou, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Aí falou, então eu entendi, então é aí que eu vou querer. Só que o vós sois deuses é representante de Deus. Fazer o que eu faço é representar o quanto eu represento a vontade do Pai. E não assumir o lugar de Deus. Então eu acho que a nossa confusão começa a misturar aí. Eu acho que foi Jesus que ensinou errado, eu acho, né? Acho que isso daí veio da época que existiam muitos deuses, não só o nosso. Acho que esse entendimento veio dessa outra época, que tinha um monte de Deus, por que eu não podia ser? Não é, cada um vai ser um deusinho. É. Que mais, gente? A gente percebe que é o orgulho nosso, né, que vai fazendo isso sempre, né? Olha, por que a questão do panteísmo veio trazer para deveria ser um título à parte e não está na introdução lá dos sistemas preventivos? Eu não sei, Dani, porque eu acho que naquela oportunidade ele quis deixar muito claro a questão do materialismo, como as pessoas entendiam Deus a partir do materialismo. E aí ele escolhe o panteísmo e vai falar, olha, até agora tudo que nós falamos de Deus, ele está se opondo ao olhar materialista. Tanto que lá no céu e inferno ele vai trabalhar as outras, né? Os outros as outras duas doutrinas. Então o grande ponto aqui, eu acho que é assim, ó, eu quero deixar bem claro o que é a ideia de Deus que a doutrina espírita está trazendo e o que é essa outra doutrina que estão falando. Então aqui a gente precisa dividir muito, porque como Deus é a base do edifício, lembra que ele trouxe lá na introdução? Se eu entender a base errada, pode ser que comprometa todo o resto. Se em algum momento eu imaginar que Deus possa ser a soma de tudo, tudo foi por água abaixo. Então acho que agora como ele vai deixar, ele trouxe o entendimento de Deus, e agora ele parte, ele sai dessa condição de Deus. Então fala, olha, eu preciso deixar bem claro o que nós falamos até aqui, porque se a gente for olhar bem aqui, é um resumo de tudo que nós falamos, exatamente isso, tá? Mas é justamente para que não seja uma própria conclusão do sentido, só para querer fazer, falar que é um pedacinho de Deus. Não é? Então ficou bem claro. Quem quer entender. Exato. Vamos para a próxima? E a última? Pretendem os que professam essa doutrina, de novo, os outros. Pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus. Então, ele vai tentar justificar agora os atributos de Deus pelas coisas. Então, começa assim, ó. Sendo infinito os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Então, Deus seria infinito porque os mundos são infinitos. Lembrando que infinito é desconhecido, mas numa grande proporção. Não havendo o vazio, ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Então, já que tudo é Deus, então Deus está em tudo, por isso que não existe vazio. Porque onde seria vazio está Deus. É o que o panteísmo
Ele só está afirmando, ele não está nem perguntando nada. Ele só está falando, olha, alguns estão professando essa ideia, né? Dos atributos de Deus dessa forma. Pois que tudo é parte integrante de Deus. Ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Então, aqui o panteísmo imaginava explicar todos os atributos divinos pelas coisas. Porque a partir da hora que Deus é tudo aquilo que nós estamos vendo, ou tudo que nós somos, eu começo a entender e poder, então, de fato, explicar os atributos. Mas é os atributos que eu tenho condição de ver ainda, porque outros não. E aí eu estou querendo inverter a ordem. Deus só é o que é porque as coisas são. E não o contrário. Aí ele vai perguntar, né? Que se pode opor a esse raciocínio? O que nós podemos apresentar para negar essa ideia? E a resposta é a mais linda de todas. A razão. Ponto. E aqui dividiu, nós não vamos perceber, mas divide em 4 de novo. 1, 2, 3, 4. Em 4 partes de novo. Ó. A razão. Reflete maduramente, que é diferente. Primeiro, razão tem que refletir de forma madura e não vos será difícil reconhecer o absurdo. Então são 4 etapas. Ele traz a importância de nós olharmos pela razão, de nós raciocinarmos, de nós pensarmos, de nós refletirmos. Qual que é o instrumento para a gente derrubar a oposição? A razão. O instrumento principal é a razão. Por isso que a doutrina espírita é baseada na fé racional. Depois reflete maduramente. Então os espíritos estão afirmando, pedindo, olha, a condição precisa refletir. Não é olhar e querer debater. Precisa, a tua ideia estar madura. Não responde de pronto. Analisa cada ponto, interioriza, pensa. Depois você vai conseguir apresentar, então. Não tente de imediato. E aí vai colocar, né? Que quando nós raciocinamos, quando nós olhamos de forma madura, é muito fácil nós entendermos o absurdo que é esse sistema. Tá? A gente lembra lá da introdução, quando ele falava a necessidade de estudar, o estudo metódico, o estudo demorado, paciencioso e todas aquelas questões que ele vem ensinando como a gente deve estudar, né? Tá? Aí Kardec então vai fazer ele perguntou, eles responderam, Kardec então na sequência vai apresentar a oposição. Ele vai trazer os pontos frágeis, né, e incoerentes do panteísmo, então. Esta doutrina faz de Deus um ser material, que embora dotado de suprema inteligência, seria um ponto grande e que somos seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Então Deus seria uma versão grandona do ursinho e nós seríamos a versão pequenininha do ursinho. Só isso que ia mudar. Deus seria a nossa imagem. Só que maiorzinho, e nós menorzinho. Que mais? Se seria igual a nós, um pouco maior, teria as mesmas condições que nós. Só que ele está trabalhando do ser encarnado. Nós somos matéria, espírito, mas na condição material. Então nós estamos falando que Deus também está na questão material. Porque se eu falasse como espírito ainda,
mas nós estamos falando de seres encarnados. Se eu estou comparando Deus na condição que eu estou, Deus também seria matéria. Se eu trago ele para a matéria, nós já falamos, nós estamos diminuindo a importância de Deus, mas mais do que isso, nós estaríamos limitando as ações de Deus. Porque nós temos as faculdades limitadas. Se Deus tivesse também como matéria, ele também teria as faculdades limitadas. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria, achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Mas mais do que isso, né? Nenhuma estabilidade, porque se Deus fosse material, o que é material com o tempo se modifica, com o tempo estraga, então ele não seria estável, estaria suscetível às mudanças do tempo. Sujeito a todas as vicissitudes, aos altos e baixos, ele não estaria fora do sistema, ele seria o próprio sistema, as próprias dificuldades. E aqui é um ponto importante, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Então Deus estaria submetido a todas as necessidades da humanidade. Deus teria fome, Deus teria sede, Deus estaria cansado, Deus estaria com sono, doente, zangado. Então vai trazer, né? Faltaria um atributo essencial, ou seja, tá mais um atributo que ele está matando aqui, que é a imutabilidade. E Deus é imutável. Lembra que nós falamos? Porque se ele precisa mudar, é porque ele não era perfeito. Então ele já é perfeito, por isso imutável. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus. Então Deus não é material, né? Sem que ele fique rebaixado ante o nosso pensamento. Então Deus estaria rebaixado ao nível das coisas. E não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Então Deus está muito além das leis materiais. Não há argumentação, não há nada que resolva isso. Nós não conseguimos porque ele está acima da lei. Ele fez as leis. Nós estamos querendo olhar ele pela própria lei. Então não tem argumentação, não tem teoria, não tem sistema, nada que consiga resolver a natureza íntima de Deus. Ele está acima disso. Tá? Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. Então há questões necessárias que ele precisa ser para continuar sendo Deus. E o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Então o panteísmo está contrário à essência divina, né? Ele confunde o Criador com a criatura. E aí está o principal erro. Não tem um Criador. O Criador é a própria criatura. Ou a criatura o próprio Criador, né? Exatamente como faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a concedeu. É como se nós olhássemos uma máquina, uma invenção, e falasse que a máquina era quem o inventou. Fosse parte dele. Então não tem cabimento um negócio desse. E ele finaliza a resposta para nós. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Nós já falamos sobre isso, né? Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o universo não é como o quadro não é o pintor que concebeu e executou.
Então, mais uma vez, ele vai pedir para nós olharmos as obras e tentarmos encontrar os artistas. Mas aí eu só queria voltar de novo, porque ele colocou assim para nós, ó, que Deus não pode deixar de ser Deus se algum atributo não tiver. Então, eu voltei à questão 13, só para nós lermos os atributos, para a gente finalizar essa ideia de Deus. Quando dissemos que Deus é, então Kardec colocou isso, né? Eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos a ideia completa dos seus atributos. Então aqui ele falou assim, com tudo isso, nós temos a ideia completa, do vosso ponto de vista sim, porque credes abranger tudo. Nós imaginamos que sim, porque a nossa condição só nos permite chegar até aqui, mas há muito mais coisa. Sabeis, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem, mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meio de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, quando a gente pensa que Deus é tudo ou tudo é Deus, nós vamos entender que aí há muitas imperfeições. Então, aí nós não teremos como imaginar Deus. E aí a gente poderia pensar assim, né? E como que a gente sai, então, dessa questão de Deus um pouco mais tranquilos? Quando a gente vai buscar lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, tem um pedacinho muito pequenininho que diz assim, ó, porque nele nós vivemos e nos movemos e existimos. Eu acho que aí já basta tudo. Então, nele nós vivemos, movemos e existimos. Nós não somos, nós estamos. É uma perspectiva totalmente diferente. Tá? Então, era isso hoje. Alguém tem alguma pergunta, contribuição? Com a minha tradução, quando fala assim, não sabemos tudo o que ele é. Qual? A 13? Na 16, Aí, ó. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos que ele não pode deixar de ser. Na minha mas sabemos o que não pode ser. No francês está, mas não. No francês está assim. Não sabemos tudo o que ele é, mas sabemos o que não pode não ser. Ele nega duas vezes. Não pode não ser. Não pode deixar de ser, digamos assim. Exato. Outro ponto. Na sua lição tem uma nota de rodapé essa questão? Não. Até porque essa ideia que você colocou é boa, porque assim, ó, como nós não sabemos por completo, como ele mesmo colocou, né? Nessa outra questão aqui, como nós ainda não sabemos por completo, né, todos os atributos de Deus, nós não temos a ideia completa, mas nós sabemos o mínimo. Então, no que o Lucas está trazendo, assim, ó, nós sabemos o que ele não pode deixar de ser. O que ele é, eu ainda não sei, mas isso aqui ele não pode deixar de ser. Que esse é o ponto que está na afirmativa aí no francês, né? Não, né? Não ser. Então, ele não pode não ser isso. Não, perfeito. Isso é a construção É. gramatical do francês, porque no português dois não é uma afirmação, né? Isso que o Lucas está trazendo. Não é verdade. Essa Porque ele fala o contrário. Porque ele fala, nós não sabemos o que ele não pode não ser. Então a gente também não sabe o que Deus não é. Então, mas o Lucas precisa ver a construção da frase em francês. Porque você está trazendo, você está fazendo a tradução ao Isso, tal.
mas em francês, gramaticalmente, o que significa esses dois não? Em português a gente sabe que é uma afirmação, né? Sim. Mas em francês eu não sei, porque está traduzido diretamente no sentido. Mas mesmo se, mas tá certo. Mas mesmo se for negativo, também tá certo. Nós não sabemos o que ele pode e nem o que ele não pode, porque nós não conhecemos tudo ainda. Mas eu entendi, a gramatical do Dani tá certo também, entendi. Contempla os dois. Né? E o que é o rodapé que você falou? A minha tem uma nota do editor mesmo, não é de Kardec. Eu posso ler? Pode. Nota do editor. Estamos com Deus e somos em Deus. Com esta frase, quiseram alguns que Baruch de Spinoza estaria reafirmando o panteísmo. Entretanto, Spinoza quebra a rigidez panteísta, desmembrando o conceito em dois momentos: natureza, Deus como natureza criadora, e natura naturata, natureza criada, realizando assim a ideia embrionária existente no espírito de Descartes, um Deus imanente na criação. Porque depois Spinoza vem e traz ele traz outra possibilidade. Tem 3 tipos de panteísmo depois, né? E aí traz um pouco esse olhar. Mas não um olhar ainda como a doutrina espírita traz, né? Tá? Na questão 14, só um detalhe. Hoje à tarde eu fiquei meio doido, assim, porque nessa edição da FEB, aliás, todos da FEB, a editora tinha colocado que tudo que está entre aspas é o Espírito que responde. E o que não está entre aspas é Kardec. Aí a questão 14, a resposta está inteira sem aspas. Aí eu falei, Kardec que trouxe. Só que eu fui na outra edição, na outra edição não tem aspas, porque é de editor para editora. E aí fui pesquisar, e eu vi que tem gente falando, inclusive, que não, é observação de Kardec. Aí eu fui ver, não, é dos Espíritos. Só que na edição da FEB está sem aspas.